Olá, estamos de volta com o nosso curso de alfabetização matemática, a parte de álgebra básica, equação de segundo grau, aula 2. Na primeira aula a gente falou de equações incompletas e começou a falar das equações completas, mas casos muito especiais, em que a gente trabalhava com produto de Esteven, quadrado perfeito, que a gente trabalhava com cruzadinha. Agora a gente vai fazer uma solução realmente geral, uma fórmula geral, que resolve qualquer caso, inclusive os casos que não podem ser resolvidos pelo que a gente viu na aula anterior, né? O que a gente viu na aula anterior, por exemplo, produto de Esteven, quadrado perfeito, cruzadinha, é muito bom quando você tem, por exemplo, raízes racionais, né? Quando as raízes elas podem ser expressas por uma fração em que o numerador e o denominador são inteiros. Tipo, 3/5, uma raiz é 3/5, a outra é 4/3. Por exemplo, a outra ou então é menos 2/9 e a outra 1/2. Então, raízes assim, os métodos anteriores, os métodos que a gente viu na aula anterior, vão resolver numa boa, tá? Ou o caso de ser um quadrado perfeito, claro. Mas, por exemplo, se as raízes forem 2 mais raiz de 7, 2 menos raiz de 7. Aquele método que a gente viu, né, 2 mais raiz de 7 não é uma raiz racional, né? Raiz de 7 não é um número racional. Ou então até casos em que as raízes não são reais, né? Para quem vai estudar, por exemplo, se você está no ensino médio, você vai estudar números complexos e se você vai fazer algum concurso que caia números complexos, então às vezes você precisa trabalhar com raízes que não são reais. A fórmula geral, conhecida como fórmula de Bhaskara, Bhaskara está aqui entre aspas, porque é meio que contestável essa autoria do Bhaskara. Parece que a fórmula de Bhaskara já existia antes do Bhaskara, e o Bhaskara acabou ficando famoso com ela, então acabou levando o nome da fórmula, tá bem? Então eu gosto de chamar de fórmula geral, não gosto de chamar de fórmula de Bhaskara, o nome Bhaskara está aqui, só para você saber o que é a tal da fórmula de Bhaskara. Essa fórmula geral, ela é realmente geral, ela vai resolver qualquer tipo de caso de equação de segundo grau, tanto aquelas que a gente viu na aula anterior, para raízes racionais, como o caso de quadrado perfeito, e até mesmo o caso que vai dar raízes irracionais ou raízes complexas, tá bem? Legal, então vamos ver a fórmula de Bhaskara e vamos ver de onde ela sai. No fundo, a fórmula de Bhaskara é uma maneira de você pegar a expressão da tua equação de segundo grau e tentar completar quadrados, tá? Usando o produto notável, fatoração, certo? O que a gente aprendeu de produtos notáveis e fatoração. Dá uma olhadinha para cá. Eu tenho aqui a minha equação de segundo grau, ax2 mais bx mais c. A gente já sabe, né, que o a, b e c tem que ser números, tá? A princípio, né? Números representam valores reais. Né? Se você está estudando complexo, pode considerar a, b e c números complexos? Sim, pode considerar. Mas o a, com certeza, tem que ser diferente de 0, tá? Para a gente poder trabalhar. E aí você coloca aqui o A em evidência. Por que o A tem que ser diferente de 0? É óbvio, né? Porque se o A for igual a 0, não é uma equação de segundo grau, é uma equação do primeiro grau. Não é verdade? E a gente quer resolver equações de segundo grau. Coloca A em evidência. Aí você vai, mas colocar A em evidência? Como assim colocar A em evidência? Porque o A dá para colocar em evidência aqui no x2, mas não dá para colocar aqui. Pior que dá, né? Se você coloca o A em evidência aqui, vai ficar x2. Você coloca o A em evidência aqui, fica B sobre A. Quer ver, ó? Se você fizer uma distributivazinha, não dá bonitinho, ó? A vezes x2, ax2. A vezes B sobre A, corta o A com A, vai ficar BX. E aí você coloca o A em evidência aqui, vai ficar C sobre A, ó. A vezes C sobre A na distributiva, dá Czinho bonitinho, então eu consigo colocar o A em evidência. E agora eu vou tentar uma maneira de completar quadrados, ó. Quadrado do primeiro, falta 2 vezes o primeiro pelo segundo, não é verdade? Então eu vou criar isso, tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, que é o x, e o segundo, ó, eu vou chamar de b sobre 2a.
eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo para ficar 2 vezes o primeiro pelo segundo. O segundo é B sobre 2A. Pô, professor, isso é a maior forçação de barra. É forçação de barra mesmo, tá? Tem nada de estranho aqui, não. Mais C sobre A. E aí eu já tenho, ó, quadrado... Ah, detalhe. Eu já posso dividir por A dos dois lados, não é verdade? Tenho A aqui, multiplicando, eu posso passar o A dividindo, 0 sobre A dá 0, tá bom? Então já dividi por A dos dois lados, tá bem? Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro que é x pelo segundo B sobre 2A, tá faltando o quadrado segundo. Opa, eu vou encaixar ele aqui, ó. O quadrado de B sobre 2A, que é B2 sobre 4A2. Ah, mas pode sair somando B2 sobre 4A2? Claro que não, né? Eu somei e subtraí a mesma coisa para não alterar o resultado. Se eu somo e subtraio o mesmo valor, o resultado realmente não se altera. Então vai ficar aqui, ó. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Estava faltando o quadrado segundo, só que aí se eu somasse isso aqui, eu ia alterar a minha expressão. Então eu somo e subtraio a mesma coisa, que aí não altera. Mais C sobre A. Ótimo. Então aqui eu tenho um quadrado perfeito. Ó. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo. Quadrado segundo é o quadrado de x mais B sobre 2A, né? E o que sobrou aqui, ó? O que sobrou aqui, ó? Menos B2 sobre 4A2 mais C sobre A. Vou jogar essa galerinha pro lado de lá, ó. Joga pro lado de lá. Menos B2 sobre 4A2 para cá, B2 sobre 4A2. C sobre A pro lado de lá, menos C sobre A. A gente já sabe, quando a gente passa pro outro lado, troca o sinal. E aí, tá faltando aqui, ó, colocar no mesmo denominador. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 4A em cima, por 4A embaixo, que aí vai ficar 4A2 no denominador, vai ficar x mais B sobre 2A ao quadrado é igual a B2 sobre 4A2 menos 4AC sobre 4A2. Ótimo. O denominador é igual, posso unificar os denominadores, não é verdade? Vai ficar B2 menos 4AC sobre 4A2. Eu tenho um número cujo quadrado é essa expressão toda. Se eu tenho um número cujo quadrado é essa expressão toda, esse número, que é o que está aqui dentro, vai ser mais ou menos a raiz da expressão. Que é a raiz de B2 sobre 4AC, né, mais ou menos, raiz de B2 menos 4AC, sobre raiz de 4A2, que é 2A. Então, olha aqui, ó, raiz de B2 menos 4AC sobre raiz de 4A2, 2A, já coloquei o mais ou menos lá na frente, né? E aí nós temos esse B sobre 2A, eu posso jogar para o lado de lá, não é verdade? Então, tá somando, passa para lá, subtraindo. Então, vai ficar menos B sobre 2A, mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. O denominador não é igual? Opa, então eu posso unificar. Então vai ficar menos B, mais ou menos raiz de B2 menos 4AC, tudo sobre 2A. Esse B2 menos 4AC tem nome. Ele é o delta da equação do segundo grau, é o discriminante da equação do segundo grau. B2 menos 4AC, que a gente chama de discriminante, de delta. Então, qual é a fórmula da minha equação do segundo grau? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A, em que o delta é o tal do B2 menos 4AC. Ah, professor, tem que decorar isso. Claro que tem, tu vai usar isso aí pra caramba. É óbvio, tá? Se tem uma coisa que tem que decorar é a fórmula de Bhaskara, também tem que saber. Isso aqui tem que estar no sangue, fazer parte da massa do teu sangue. Legal? Então a gente vai usar isso bastante até a gente incorporar essa fórmula. Então, vamos usar aqui um pouquinho. Vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, equação do segundo grau, 2x2 mais 3x menos 1 igual a 0. Se você for tentar achar um quadrado perfeito ali, você não vai achar isso. Não é um quadrado perfeito. Se você for tentar, por exemplo, usar produto de Esteves, não dá porque aqui é 2. Se você for usar cruzadinha, você não vai conseguir montar a cruzadinha porque não tem raízes racionais, tá? E aí você vai ser obrigado a usar a fórmula de Bhaskara. Você podia usar logo a fórmula de Bhaskara. Tem gente que não faz nem completar quadrados, nem tenta fazer por
produto de Estevam, nem tenta fazer por cruzadinha, já vai para Bhaskara direto. Tem algum um erro nisso? Não, eu acho que não, tá? É questão de estilo. Ah, professor, não quero perder tempo tentando fazer o que pode ser que não dê certo. Né? Porque quadrado perfeito pode ser que não dê certo, procurar quadrado perfeito. Produto de Estevam pode ser que não dê certo, né? Se as raízes, por exemplo, são irracionais. Cruzadinha pode ser que não dê certo, né? Ou porque eu não consiga montar, ou porque talvez as raízes são irracionais. Então eu vou logo para o que dá certo, que é Bhaskara. Ah, é um estilo, tá? Sem problemas. Não vou te criticar em nada se você fizer isso. Se você fizer todas as equações de segundo grau daqui para diante por Bhaskara, sem problema. Claro, porque é uma fórmula geral, método geral, vai dar sempre certo. Então, 2x2 mais 3x menos 1. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os coeficientes A, B e C para a gente usar na nossa fórmula de Bhaskara. Então vamos lá, identificando A, B e C. Aqui, ó. O A é igual a 2, o B é igual a 3 e o C é igual a menos 1. E agora taca na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B aqui, ó, menos 3. Mais ou menos, raiz de delta, que é o delta, B2 menos 4AC. Então vai ficar B2, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 1. Sobre 2A, ó, sobre 2A, sobre 2 vezes 2, tá lá, 2 vezes 2. Agora fazer continha. Menos 3, mais ou menos, 3 ao quadrado é 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 9 mais 8, sobre 2 vezes 2, que dá 4. 9 mais 8 dá 17, então vai ficar menos 3, mais ou menos, raiz de 17 sobre 4, ou seja, nós temos duas raízes, menos 3 mais raiz de 17 sobre 4, e menos 3 menos raiz de 17 sobre 4. Tá aí as duas raízes da minha equação de segundo grau, você está vendo que são duas raízes irracionais, tá? Ou seja, qualquer outro método para tentar extrair, pelo menos os métodos que a gente viu, não iam funcionar, tá bem? Só funcionaria aqui dos nossos métodos pela fórmula de Bhaskara realmente. A segunda, x2 menos x menos 1 igual a 0. Vamos lá. Vamos identificar primeiro quem é o A, quem é o B e quem é o C. Ó, o A é igual a 1, o B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 1. Vamos tacar na fórmula de Bhaskara. Menos B, menos menos 1. Mais ou menos, mais ou menos. Raiz de delta, quem é o delta? B2 menos 4AC, que é B2, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, que é menos 1. Sobre 2A, 2 vezes 1. Tá bom? Menos menos 1 dá 1. Ah, lá dentro da raiz, vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1. Menos com menos dá mais, vai ficar 4 vezes 1 vezes 1, dá 4, né? 4. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz de 1 mais 4, que é 5 sobre 2. Então nós temos duas raízes, 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Legal? A equação de segundo grau vai aparecer em física, vai aparecer em outras partes da matemática, na aritmética. Se você está no ensino médio, ela vai aparecer na química, ela vai aparecer em tudo quanto é lugar isso aí. Então, tem que saber fazer equação de segundo grau e tem que ficar íntimo dessa fórmula aqui. Tá bom? Então, vamos adiante. Vamos falar agora de relação entre coeficientes de área. Ah, detalhe, olha só, é a aula 31, tá? Você não está enganado, não. É a aula 31 mesmo, eu que botei aqui a aula 30, eu que me enganei. Então é a aula 31, a segunda aula de equação de segundo grau. Relação entre coeficientes e raízes. Isso é importante, tá? Você tem aqui uma equação de segundo grau, ax2 mais bx mais c é igual a 0. Lembrando que o a não pode ser 0. Tá? E aqui das duas raízes que a gente resolve pela fórmula geral, a fórmula de Bhaskara. x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a, lembrando que o delta b2 menos 4ac. Vamos ver como é que a gente acha a soma das raízes. Vou simplesmente somar as raízes.
Pega o menos b mais raiz de delta sobre 2a e soma com menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui vai cortar, ó. Raiz de delta menos raiz de delta vai embora. Menos b mais menos b dá menos 2b sobre 2a. Corto 2 em cima com 2 embaixo, dá menos b sobre a. É a soma das raízes. Produto das raízes. O que eu vou fazer para achar o produto? Vou multiplicar as duas raízes, vou fazer o produto delas. Então vai ficar, ó, x1 vezes x2. x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Aqui em cima eu tenho o produto de uma soma por uma diferença. Lembra? Produto da soma pela diferença? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, quadrado de menos b menos o quadrado de raiz de delta, tá? Eu estou usando aqui um produto notável, produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2a vezes 2a, né? Multiplicação de fração, né? Lembra? Eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. 2a vezes 2a, 2a vezes 2a, 2a. E aqui vai ficar, ó, menos b ao quadrado, que é b ao quadrado. Raiz de delta ao quadrado dá delta, sobre 2a vezes 2a, 4a2. Então vai ficar b2 menos delta. Ó, quem é o delta aqui, ó? b2 menos 4ac. Então, b2 menos 4ac sobre 4a2. Pega esse menos 1, que tem um menos 1 implícito multiplicando, e multiplica lá dentro na distributiva. b2 menos 4ac mais 4ac. Esse cara vai embora com esse. Vai dar 4ac sobre 4a2, que é 4ac sobre 4 vezes a. O 4 corta com 4, o a corta com a, dá c sobre a, que é o produto das raízes, tá? Então a gente precisa ter também essas fórmulas. Se eu tenho aqui, ó, uma equação do segundo grau, como é que eu acho a soma das raízes? Menos esse sobre esse. E o produto, né? O produto é esse carinha sobre esse. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Legal? Então, por exemplo, se ele me dá uma equação do segundo grau, a gente consegue achar rapidamente a soma e o produto das raízes. A soma menos 3 sobre 2, menos b sobre a, menos 3 dá 3, 3 sobre 2. E o produto, c sobre a, menos 4 sobre 2, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Vamos ver agora como é que a gente monta uma equação do segundo grau se ele me der as raízes. Professor, para que eu quero montar a equação do segundo grau? Eu não quero virar professor de matemática e montar a lista de exercícios de equação do segundo grau. Não. Tem situações em que é importante que a gente monte uma equação do segundo grau. Por exemplo, se você for trabalhar mais adiante com função quadrática, função do segundo grau, tem situações que é importante você montar uma equação de segundo grau, dadas as raízes, tá? Não só para fazer função de segundo grau, para fazer questões de função de segundo grau, como questões até de sistemas e tal, vai ser importante, tá bom? Equação de segundo grau, dadas as raízes. Como é que a gente monta a equação de segundo grau, dadas as raízes? Olha para cá, tá aqui a minha equação de segundo grau. ax2 mais bx mais c igual a zero. Lembra do A que a gente colocou em evidência lá na fórmula de Bhaskara, na demonstração? Vou fazer a mesma coisa, boto o A em evidência, x2 mais b sobre ax mais c sobre a. Olha só que interessante, apareceu aqui o b sobre a, e menos b sobre a é a soma, ou seja, b sobre a é menos a soma, não é verdade? E apareceu c sobre a, c sobre a é o produto. Então aqui vai aparecer menos a soma, né? Porque a soma é menos b sobre a, e aqui vai aparecer o produto. Então, se eu coloco o meu A em evidência, o que fica lá dentro é x2 menos a soma das raízes x mais o produto das raízes. Então, por exemplo, como é que eu montaria equações de segundo grau com raízes 5 e menos 3? Opa, primeira coisa eu ia calcular a soma das raízes. 5 somado com menos 3, 5 mais menos 3 é 5 menos 3, que é 2. Agora o produto, multiplica 5 vezes menos 3. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Então vai ficar a
x2 menos a soma, que é menos 2x, mais o produto, que é menos 15 igual a zero. Ah, professor, e esse A aqui? Ah, esse A significa o seguinte: você não achou a equação do segundo grau com raiz de 5 menos 3. Existe uma infinidade delas. Para cada A diferente de zero que você multiplicar aqui, você gerou uma equação do segundo grau com raiz de 5 menos 3. Geralmente a gente coloca o A igual a 1, né? E esse carinha aqui some. Mas você poderia botar A igual a 2, A igual a 3, A igual a pi, A igual a 1 trilhão. Não tem problema, tá? Para todo valor de A, você gera aqui uma equação do segundo grau com raízes 5 e menos 3. Agora, outro exemplo. Eu quero uma equação do segundo grau com duas raízes irracionais. 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular a soma. Soma os dois. 2 mais raiz de 3 mais 2 menos raiz de 3. Você pode cortar aqui, ó. Raiz de 3 menos raiz de 3 vai embora. 2 mais 2 dá 4. E agora calcula o produto, ó. Multiplica 2 mais raiz de 3 por 2 menos raiz de 3. Você tem o produto da soma pela diferença. Dá quadrado primeiro, 4. Quadrado segundo, quadrado de raiz de 3, 3. 4 menos 3 deu 1. E aí, como é que eu faço para montar a minha equação de segundo grau? Vai ficar A, que multiplica x2, menos a soma das raízes x. Aqui, ó, a soma dá 4, menos 4x, mais o produto, que é 1. E aí eu não montei a equação do segundo grau. Eu montei a família de equações do segundo grau com raízes 2 mais raiz de 3, 2 menos raiz de 3. Na verdade, isso aqui é uma família de equações de segundo grau. Para cada valor de A diferente de zero que eu colocar aqui, eu vou gerar uma equação de segundo grau com essas duas raízes. Geralmente, quando a gente precisa, a gente coloca o A igual a 1, né? E fica só o que está dentro do parêntese. Mas você pode, eventualmente, precisar de um A igual a 2, A igual a 3, etc. Por exemplo, quando você vai trabalhar com função de segundo grau, esse A pode ser diferente de 1, tá? E isso interessar para a gente trabalhar com A diferente de 1 aqui. Beleza, gente? Então essa foi a nossa segunda e última, aula 31, no caso, segunda e última aula de equação do segundo grau. Com o que tem aqui, a gente está preparado para encarar o que vem pela frente. Legal? Em equação de segundo grau. Valeu? Até a próxima!